Olá, pequenos gênios! Tudo bom com vocês? Anteriormente, estudamos o conjunto dos números inteiros. Agora, iremos abordar um novo conjunto, o conjunto dos números racionais. Então acompanhe comigo nessa aula que nós temos muito o que aprender. Vem comigo e segue essa lógica. Olá, pequenos gênios! Para a aula de hoje, iremos conhecer agora o conjunto dos números racionais. Antes de falarmos sobre os números racionais, eu gostaria de fazer uma pequena pergunta. Qual é a sua idade, gênio? Talvez você me responda algum número como, por exemplo, 13, 15, 20, 30, quem sabe 50 anos, não sei. Agora, o que eu quero dizer? Esse número, será que ele é realmente preciso? A não ser que o seu aniversário seja exatamente hoje, e se for esse o caso, meus parabéns, gênio. Mas se não for esse o caso, esse número não está 100% acurado. Pois, imagine que eu tenho algum amigo que fez 30 anos 6 meses atrás. Qual é a idade dele hoje? Bom, se ele fez aniversário exatamente há 6 meses atrás, a idade dele seria de exatamente 30 anos e meio. Ou seja, 30,5 anos. O que vem aqui depois da vírgula, que seria a parte decimal do número, representa, nesse caso, a metade de um inteiro. Pois se a gente adicionar a outra metade, nós iremos para 31. Ou seja, passados mais 6 meses a partir de hoje, o meu amigo terá 31 anos. Então, os números racionais vêm para fazer coisas que os números inteiros não conseguem representar. Pois nem tudo nessa vida é um número inteiro. Você pode ter metade de alguma coisa, pode ter 1/3 de alguma coisa, ou uma pequena fração. Assim, os números racionais entram para complementar os números. Como esses números são formados? Bom, os números racionais vêm sempre a partir de uma razão. Uma razão nada mais é do que uma divisão. E uma divisão entre números inteiros. Como, por exemplo, 5 dividido por 2. Se quisermos resolver essa conta, bom, o que temos que fazer? Isso aqui seria a mesma coisa que 5, que é o nosso dividendo, dividido por 2, que é o nosso divisor. Bom, aqui vocês vão perceber que não vai ter um resultado exato, ou seja, não é um número inteiro, vai ser um número racional. Pois o maior número que cabe aqui para fazer essa divisão seria o 4, não é mesmo? Pois 2 vezes 2 dá 4. 5 menos 4, temos aqui 1. O que devemos fazer agora para prosseguir essa conta? Bom, agora, já que não podemos mais dividir esse número por esse aqui, nós temos que adicionar uma vírgula aqui e colocar um zero aqui. E agora prosseguiremos a nossa divisão. 10 dividido por 2, podemos colocar o 5 aqui. Então, 10 menos 10, resta o 0. Então, o resultado disso aqui seria 2,5 ou 2,5. E isso, meus amigos, é um número racional. No conjunto dos racionais, quem é que está englobado nele? Como vimos antes, ao estudar os números inteiros, nós vimos que os números naturais são um subconjunto dos números inteiros. Então, vamos ver aqui. Dentro do conjunto dos racionais, nós possuímos todos os números inteiros, nós possuímos todos os números decimais exatos, como, por exemplo, o 2,5. Vocês veem que mesmo que ele tenha casas decimais, ele é um número exato, 2,5, não há nada além disso. E, dentro dos racionais, também possuímos as dízimas periódicas. Agora, o que é uma dízima periódica? Uma dízima periódica nada mais é do que um número que se estende depois da vírgula infinitamente, só que sempre seguindo um padrão. Como, por exemplo, uma dízima periódica poderia ser 0,222 infinitos 2 após a vírgula. Isso seria uma possibilidade de uma dízima periódica. Ou podemos ter uma dízima periódica que não há apenas um número dentro do seu período. Um outro exemplo de dízima periódica poderia ser 0,4141414141, assim sucessivamente. Isso também nos daria uma dízima periódica. Então, para representar, seria como se fosse algo mais ou menos assim. Vocês lembram que nós vimos que existe o conjunto dos naturais? Além dele, nós temos um que
congrega todos os números naturais e inclusive outros números, que são os números inteiros. E agora nós estamos vendo que existe uma outra categoria que engloba todos esses números, que seriam os nossos números racionais, simbolizados pela letra Q. E com isso, encerramos a aula de hoje. Nos vemos na próxima aula, onde vamos aprofundar um pouco mais os nossos conhecimentos a respeito dos números racionais. Até lá, gênio!